E se você pudesse voltar 5 anos no tempo do Bitcoin? É exatamente essa a oportunidade que você está tendo agora. Um Bitcoin está custando $60 mil e está praticamente no mesmo preço de 5 anos atrás. Porém, ao contrário do que estava acontecendo lá em 2021, quando o Bitcoin bateu $69 mil e todos estavam extremamente eufóricos, achando que o Bitcoin iria para milhões, agora todos estão com medo e apavorados. Se a coragem de comprar Bitcoin no preço atual, mesmo o Bitcoin estando no mesmo preço de 5 anos atrás. A verdade é que olhar para trás e se lamentar por não ter comprado o Bitcoin barato é muito fácil. Muita gente faz isso, a maioria faz isso. Agora, ter a coragem de comprar Bitcoin em um momento como esse é o que separa aqueles que de fato vão ter um grande resultado e talvez até mudar de vida, daqueles que ficarão eternamente reclamando. Sempre compram o Bitcoin quando todo mundo está falando bem e ignoram as grandes oportunidades como o momento atual. É por isso que no vídeo de hoje eu quero fazer uma análise clara e te mostrar o que está acontecendo nesse momento e por que pode ser uma grande oportunidade de você finalmente acumular uma quantia considerável de Bitcoins, talvez até os 0,1 Bitcoins, que podem ser a chave para muitos mudarem de vida nos próximos anos. Vamos entender as oportunidades perdidas e a psicologia do medo que faz com que a maioria fique de fora nos melhores momentos. Vamos fazer um raio-x do mercado atual, ETFs, Michael Saylor e dados on-chain, te mostrando como agir para que você possa de fato começar a ter resultado e atingir os seus objetivos utilizando o Bitcoin. Mas claro, antes de entrarmos na análise do mercado, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal CryptoSilva, isso ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente possa espalhar a palavra de Satoshi pelo mundo. Perfeito, estou aqui no gráfico do Bitcoin e vamos voltar um pouco à história para você entender um pouco do comportamento humano. Lá em 2017, o Bitcoin encostou nos $20 mil e o consenso geral é que o Bitcoin já estava caro demais. Com a grande avalanche de notícias positivas na mídia, muita gente acabou comprando o Bitcoin justamente aqui, próximo dos $20 mil daquele ano, e o que veio em seguida foi assustador para a maioria. O Bitcoin caiu até os $3 mil, uma queda de mais de 80% em menos de um ano, saindo ali de dezembro de 2017 até o final de 2018, caindo 84% no total. E é claro que a maioria das pessoas, ao ver uma queda tão grande como essa, acabaram vendendo o Bitcoin ou decidindo ficar de fora, achando que ele continuaria caindo ou até mesmo que morreria ali e nunca mais subiria. Já alguns poucos que tiveram a coragem de comprar Bitcoin nesse momento, aproveitar aquela queda forte, conseguiram usufruir de um ciclo forte que começou em 2019, acabou tendo uma pequena queda ali em 2020 com o grande crash do Covid e logo depois subiu fortemente, batendo a máxima de $69 mil lá em 2021, onde muita gente mais uma vez acabou vendo o Bitcoin nas notícias, vendo o Bitcoin na mídia e comprou o Bitcoin na alta. Aquelas mesmas pessoas que tinham deixado de comprar Bitcoin lá nos $3 mil no final de 2018, decidiram comprar Bitcoin quando a alta começou lá em 2019, perderam dinheiro na queda de 2020 e compraram o Bitcoin de novo na alta de 2021. Veja que o padrão sempre se repete. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário daquilo que deveriam fazer. Compram Bitcoin quando todo mundo está falando bem, quando o seu preço está subindo fortemente e deixam de comprar Bitcoin quando o preço está caindo fortemente e todo mundo está falando mal. Lá no final de 2021, para o final de 2022, tivemos mais uma queda forte no Bitcoin. O seu preço saiu de $69 mil e caiu até a região dos $15 mil. Mais uma vez, a maioria deixou de aproveitar essa oportunidade e mais uma vez a maioria perdeu dinheiro. O que eu quero te mostrar aqui é que existe um padrão claro. Todo o ciclo do Bitcoin acontece a mesma coisa. As sardinhas, a maioria das pessoas compram Bitcoin quando ele bate as máximas, quando todo mundo fala bem, e vendem Bitcoin ou ficam de fora, não aproveitam a oportunidade quando o Bitcoin cai e sofre essas quedas astronômicas de 80%, 60%, 50%. Agora vejamos o que está acontecendo em 2026. Após subir fortemente e bater os $126 mil, o Bitcoin passa por uma forte correção mais uma vez, caindo mais de 50%. E quem estava alavancado, colocando o dinheiro no aluguel, colocando o dinheiro que não poderia se arriscar, quem não adotou uma estratégia adequada, acabou encontrando neste momento um momento de caos, de medo, de desespero, fazendo com que provavelmente essas pessoas que compraram o Bitcoin aqui na alta, que sempre repetem o mesmo ciclo, tenham vendido aqui Bitcoin no ponto atual e vão vender Bitcoin à medida que ele vá caindo ou vão deixar de aproveitar a oportunidade do Bitcoin neste momento de correção.
Então, o que você precisa entender aqui é que o padrão ele sempre se repete, mas se você entender o que está acontecendo, entender os fundamentos do Bitcoin e adotar a estratégia correta, inevitavelmente você vai ter resultado, assim como as pessoas que compraram o Bitcoin lá no grande fundo de 2022, quando ele bateu os 15 mil dólares, no meio do extremo. As pessoas que compraram lá em 2020, março de 2020, um momento extremo que muita gente perdeu dinheiro, e compraram também no momento extremo de 2018, todas essas pessoas faturaram muito dinheiro. Fizeram realmente muito dinheiro e algumas até mudaram de vida. Então, para que você que está assistindo esse vídeo agora possa também quebrar esse padrão de perder dinheiro ano após ano, ciclo após ciclo, vamos entender o que está acontecendo, o que causou essa queda aqui no Bitcoin. Primeiro de tudo, nós tivemos aqui 3 fatores, perfeito? O primeiro fator é o ciclo natural do Bitcoin. Todo o ciclo do Bitcoin, que acontece a cada 4 anos, o Bitcoin passa por uma grande alta e depois dessa grande alta ele acaba encontrando o topo e uma grande queda. Normalmente essa grande queda ela chega a cair 70%, 80%. Isso quer dizer, se o Bitcoin bate 100 mil, ele tende a voltar lá para os 20, 30 mil. Tá? Isso é normal, já aconteceu diversas vezes no Bitcoin na história, em 2014, em 2018, em 2022 e agora também em 2026. O segundo fator foi uma saída massiva de capital via institucionais por conta dos ETFs de Bitcoin. Então, grandes investidores venderam ETFs de Bitcoin, fazendo com que o fluxo, que antes era muito positivo, muito capital entrava por meio dos ETFs, acabou tornando-se um fluxo negativo, com muito mais capital saindo do que entrando. E 3, nós temos o fator strategy da empresa de Michael Saylor, que quebrou o seu dogma de nunca vender Bitcoin, dizer sempre que nunca venderia Bitcoin, e acabou vendendo 32 Bitcoins, uma quantia irrisória, por perto das 800 mil Bitcoins que a empresa possui, mas isso assustou o mercado e fez o Bitcoin passar por mais essa queda aqui. Então ele já vinha com uma queda considerável, teve uma pequena recuperação e depois dessa venda da MicroStrategy o Bitcoin caiu dos 82 mil dólares, chegando a tocar os 59 mil dólares. Inclusive, essa forte queda do Bitcoin fez o seu preço tocar a média móvel dos 200 dias, que é uma média móvel forte, um grande suporte de preço para o Bitcoin. Isso aqui acende um alerta. Se o preço cair abaixo dessa média, fechar um candle abaixo dessa média, por exemplo, na próxima semana nós tivemos um preço fechando aqui abaixo dos 55 mil, por exemplo, nós podemos ter o Bitcoin caindo muito mais, fazendo aqui com que o Bitcoin possa cair talvez até os 30 mil dólares, que seria equivalente a uma queda de ciclos passados. Nos ciclos passados, o Bitcoin caiu 80%, 70%, 75%. E se o Bitcoin cair isso mesmo que no passado, ele deveria voltar para os 30 mil dólares. É algo totalmente possível. E se você, nesse momento, tem um Bitcoin na sua carteira, não se desespera. Encare isso como oportunidade e saiba que isso aqui é, de fato, possível de acontecer. Apesar disso, não faz nenhum sentido se desfazer dos seus Bitcoins com 50% de desconto agora, só porque ele pode cair mais até os 30 mil. Lembra que essa queda ela tende a durar em um ano e meio, e é natural, depois o mercado tende a voltar, beleza? Inclusive, olhando para a volatilidade atual do Bitcoin e os suportes e resistências por volatilidades, que são extremamente fortes e dizem os pontos que o preço tende a parar. Inclusive, olha só, o preço do Bitcoin parou exatamente aqui nos 60 mil dólares, suporte e volatilidade 1 do mês de junho. Quais são os próximos suportes? Região de 55 mil dólares, e se o preço voltar a subir, temos uma resistência nos 72, 73 mil dólares. Então, a minha expectativa é que o preço do Bitcoin volte a subir, tá? E vá lá para cima antes de continuar caindo. Se ele continuar caindo antes de subir, ele deve parar nos 55 mil. É um ponto interessante também para voltar a comprar, beleza? Perfeito. Você já entendeu o que aconteceu no passado do Bitcoin, o que é que está acontecendo agora? Vamos agora adentrar no que você pode fazer a partir deste momento e quais estratégias adotar para que você possa ter o melhor resultado possível com o Bitcoin, independente se ele cair fortemente ao longo desse ano, ir lá para os 30 mil dólares, ou ele explodir e ultrapassar 1 milhão de dólares. Independente de um desses cenários acontecer, seja ele qual for, você conseguir ter resultado. Antes de a gente adentrar na estratégia de fato que você vai usar para conseguir ter resultado, é importante você ter um objetivo claro na sua mente. Um objetivo para a maioria das pessoas que faz sentido perseguir é o 0,1 Bitcoin, que equivale a 10 milhões de satoshis, tá? 10 milhões de satoshis de Bitcoin é uma quantia que você pode perseguir e que de fato pode mudar a sua vida. Pensa comigo, se um Bitcoin atingir 1 milhão de dólares, estes Bitcoinzinhos aqui vão valer 100 mil dólares, mais de 500 mil reais, o que pode ter um impacto considerável na sua vida e fazer você aí melhorar de vida nos próximos anos, tá? Então, se você é uma pessoa que tem uma renda baixa
ou tá totalmente zerado, não tem Bitcoin ainda, ou tem menos que isso, esse deve ser seu primeiro objetivo. Foco total em chegar nessa quantia de Bitcoins. Você pode estar pensando, poxa, não é melhor focar em quantia em reais ou em dólares, atingir o objetivo em reais ou em dólares investidos, ou percentual do patrimônio investido? E a resposta é não. Quando você olha para o Bitcoin com um olhar fiat, com um olhar tradicional, onde você pensa só no real que você tem investido, no dólar que você tem investido, você acaba sempre tomando decisões erradas, vendendo o seu Bitcoin no momento errado, deixando de aproveitar uma oportunidade maior, porque você não está focado no objetivo que realmente importa, que é a quantidade de Bitcoins que você deve perseguir, tá? Entenda que existirão no mundo, no máximo, 21 milhões de Bitcoins. E desses 21 milhões, temos aí uma quantia de 3 ou 4 milhões que foram perdidos para sempre. Então deixa ali para gente de 18 a 17 milhões que de fato existem, tá? Que de fato estão disponíveis. Ou seja, se uma pessoa que é rica, uma pessoa que é milionária, né? Inclusive existem aí mais de 50 milhões de milionários no mundo. Se um milionário, né, cada milionário da Terra quiser um Bitcoin, não vai ter um Bitcoin inteiro para todos. Então, se você persegue uma quantia de Bitcoins fixa e acumula essa quantia, quer dizer que no futuro, se o Bitcoin se tornar de fato uma moeda globalmente aceita ou que a maioria das pessoas queira ter no seu portfólio, inclusive, principalmente os ricos, esses ricos vão ter que brigar por essa quantia de Bitcoins que você tem, fazendo com que o preço do Bitcoin esteja muito maior do que o que está hoje, e você, por ter essa quantia de Bitcoins aqui, possa, de fato, talvez até mudar a sua vida. Se você tem um patrimônio maior, tem uma renda maior, se é uma pessoa que ganha vários salários mínimos, ou que tem um patrimônio já construído, você deve perseguir um Bitcoin inteiro, tá? Então, buscar acumular um Bitcoin inteiro. E diante do cenário atual, você consegue comprar 0,1 Bitcoin com mais ou menos $6.200 ou um Bitcoin inteiro com $60.000. Wellington, não tenho esse dinheiro para comprar o Bitcoin agora e adquirir toda essa quantia de uma vez. E você não deve fazer isso. Você não deve comprar todo o Bitcoin de uma vez ou toda a quantia de Bitcoin 0,1 de uma vez se você tem uma renda baixa. Tá? Mesmo que você tenha capital, nunca compre tudo de uma vez. Essa é a primeira regra aqui para você aprender no Bitcoin. Foca em comprar aos poucos. Essa é a melhor estratégia que existe. Inclusive, é a estratégia que Michael Saylor, aí, o cara que tem mais Bitcoins no mundo hoje, aplica. Toda vez que ele tem um capital, ele pega e compra uma quantia de Bitcoins. Isso ele vai fazendo ao longo das semanas, vem fazendo isso ao longo dos últimos anos. Você deve adotar essa estratégia. Existem duas estratégias aqui que você pode seguir, que pode dar muito resultado. A primeira delas é a famosa estratégia Buy the Dip, né? Ou comprar o fundo. Nessa estratégia daqui, você vai aproveitar momentos como esse atual do Bitcoin, onde o Bitcoin caiu aqui, ó, 50%, né? 50%, 60%. Sempre nessas faixas de queda acima dos 30%. E quando ele fizer isso, você vai comprar uma quantia mais forte. Você vai pegar o seu dinheiro e dividir em 4, 5 parcelas e vai comprando à medida que ele está nessas faixas de queda. Depois disso, você aguarda. Subiu, não faz nada. Teve uma queda de 30%, 40%, compra forte de novo. Tá? Então você só vai comprar quando o preço tiver caído pelo menos uns 30%. Então, nesse cenário que o preço está agora, vamos tirar aqui o indicador para vocês. Nesse cenário que o preço está agora, você teria comprado já forte. Então, depois dessa grande queda, teria comprado forte aqui, tá? E depois o preço subiu um pouquinho, caiu de novo. Você teria comprado forte aqui, o preço subiu um pouquinho, você teria comprado forte aqui. 3 grandes compras feitas depois de uma grande queda. Wellington, mas eu teria perdido nessa queda, porque eu comprei aqui em cima, e teria perdido nessa, porque eu comprei 2 vezes atrás. Não se preocupa com isso. Esquece isso. O seu foco tem que ser aproveitar esses momentos. Por quê? Esses momentos eles vão acontecer quando o mercado estiver no mercado de baixa, quando o Bitcoin estiver em um período de bear market, em um período de baixa, onde todo mundo está falando mal. E normalmente esse período dura um ano e meio, e depois o preço volta. Então, naturalmente, o preço vai voltar em algum momento, lá para 2027, 2028, e essas compras aqui vão te dar um preço médio muito confortável, fazendo com que você possa ter ali o seu Bitcoin muito valorizado. E aí você tem a opção, claro, de durante uma grande alta, depois você está lucrando 200, 300% sobre o seu capital, você vender o Bitcoin e botar o lucro no bolso. Tá? Isso aqui, essa estratégia Buy the Dip, a maioria das vezes ela é usada quando você quer justamente colocar o seu dinheiro, sacar esse dinheiro
de voltar para reais, para dólares e esperar outra oportunidade. Se você é uma pessoa que tem esse perfil, se o seu objetivo é simplesmente pegar as grandes altas do Bitcoin, lucrar e pular fora, você não acredita na tese do Bitcoin, a estratégia buy the dip, a estratégia de comprar nos grandes fundos é a melhor opção para você. Principalmente se você juntar essa estratégia, com a estratégia de alocação de patrimônio. Então você vai comprar nos fundos, alocando sempre um pequeno percentual do seu patrimônio. Wellington, eu tenho R$1 milhão em patrimônio, em imóveis, em dinheiro no banco, em investimentos. Eu vou pegar 10% disso e alocar em Bitcoin sempre durante as grandes quedas. Depois que ele tem a grande alta, eu pulo fora, boto o dinheiro no bolso e investir em outras coisas. Essa é uma estratégia que funciona, muita gente faz, dá certo e dificilmente você vai perder dinheiro. Para não perder grana, o que você não pode fazer de forma nenhuma é vender o Bitcoin na queda. Então, você comprou aqui, ele caiu de novo, você vai vender no medo? Não, vai comprar de novo, vai sempre aproveitar essas oportunidades de queda, beleza? A outra estratégia que você pode simular o resultado dela histórico é a estratégia de DCA do Bitcoin. Basicamente, a estratégia que você compra um pouco toda semana, um pouco todo mês e não vende o Bitcoin por muitos anos, tá? Você pode ir aqui no site criptosilva.com/simulador DCA Bitcoin, vou deixar o link aqui na descrição. Você pode simular em reais, dólares ou euros o quanto você teria se você tivesse começado no Bitcoin, por exemplo, no pior momento, né? Então, o cara que começou em novembro de 2021 no Bitcoin, alocando ali apenas R$100 por semana, tá? R$100 por semana, mais ou menos ali R$400 por mês. Uma quantia que está no alcance da classe média brasileira, digamos assim. Você clica aqui em simular e ele vai mostrar, olha só. Então veja que se você tivesse começado aqui no Bitcoin, naquele período, que foi o pior período do Bitcoin no último ciclo, para se começar a comprar, mesmo começando no pior período, você teria investido R$28 mil e teria hoje R$41 mil, ou seja, um lucro aqui de 46%. E teria acumulado mais de 0,10 bitcoins, 0,12 bitcoins, já estaria ali acima da média com folga. Você teria visto aqui em um momento o seu dinheiro desvalorizar 47%, mas se você manteve a estratégia de comprar toda semana, você teria visto isso aqui. No começo, você teria visto o seu patrimônio crescer, depois ficar no prejuízo, depois explodir, chegando ali a acumular R$78 mil e agora teria caído. Se você mantiver essa estratégia, mantendo a estratégia, inevitavelmente você pode transformar esse valor aqui em R$1 milhão em alguns anos, por exemplo. Então a ideia dessa estratégia é que você compre toda semana um pouco, todo mês um pouco, precisa ser uma quantia confortável, que não vai prejudicar o seu orçamento mensal e que se o Bitcoin cair, você não vai se desesperar e querer vender. Você tem que acreditar na tese, estudar o Bitcoin, entender como ele funciona, entender para que serve, saber fazer uma autocustódia, guardar o Bitcoin fora das corretoras, fora dos bancos, para que você possa, de fato, conseguir atingir o objetivo de passar 5 anos, 10 anos comprando toda semana e guardando, você vai ter resultados incríveis. Por exemplo, o cara que começou lá quando eu comecei, em abril de 2016, tá? A primeira compra de Bitcoin, eu acredito que foi lá em abril de 2016. 10 anos, né? Praticamente, um pouco mais de 10 anos. A pessoa que comprou lá atrás apenas R$100 por semana, vou botar em dólares, né? $20 por semana, porque não tem histórico aqui do real. Então, $20 por semana. Olha só o que teria acontecido, né? Ela teria investido ali um total de $9.200 e teria hoje $39 mil diante do preço atual do Bitcoin, acumulado mais de meio Bitcoin no período, né? Teria visto seu patrimônio aqui sair lá do zero e atingir aqui um total de mais de $76 mil nesse período. Se tivesse investido $100 por semana, ou seja, aí por volta de R$500 por semana, desde 2016 até hoje, teria ali quase $200 mil, ou seja, mais de R$1 milhão. Essa estratégia é extremamente simples, qualquer pessoa consegue aplicar. Pega ali seu salário, separa uma pequena parte todo mês, compra de Bitcoin, guarda e pronto. Não precisa fazer mais nada, essa é a estratégia. Se a gente olhar para o passado, o Bitcoin passou por esse período de queda, é algo natural. O Bitcoin pode continuar caindo, mas você deve aproveitar. Escolha a estratégia, compra o fundo até que o preço se recupere e você decida se vai sair com lucro ou esperar um pouco mais, ou a estratégia de comprar independente do preço, independente da situação, toda semana, religiosamente, como um reloginho, comprando e guardando, você vai ter resultado. E se você quer aprender do zero a como usar o Bitcoin de fato, não só como comprar e guardar, mas como fazer a autocustódia, usar Bitcoin no dia a dia, receber pagamentos em Bitcoin e usar os meios envolvendo as criptomoedas para que você possa viver nesse mundo e proteger o seu patrimônio de confisco, proteger o seu patrimônio de bloqueio judicial ou até mesmo pagar menos impostos. Isso é possível utilizando o Bitcoin e eu preparei um curso detalhado mostrando
mostrando do zero ao avançado, chamado Dominando o Bitcoin. Esse curso, e nele eu te mostro desde o essencial até a parte avançada, para que você possa dominar o Bitcoin de fato e começar a proteger o seu patrimônio e multiplicá-lo sem depender de bancos e do sistema tradicional. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like que ajuda demais o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Nos vemos na próxima e acumule Bitcoin. See you next time.